Hum. Oi, tudo bem? Tudo bom, professora? Tudo. Hoje é o capítulo 19, né? Aham. Olá, boa noite. Boa noite, Janice, tudo bem? Tudo bem, você? Bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Vilmar. Boa noite. Boa noite. Estamos pela mediação. Fique à vontade aí. É a Rita hoje? É, Tá chegando logo próximo do final do livro tão rápido, gente. Quando eu esperei que tinha mais, nossa, não dá a impressão, parece que a gente voou, né? Bastante. Do nada foi pro final do livro. Tomara que seja o prenúncio do término da pandemia. o Flávio tá aí. Pois é. Ele de repente entra depois, o Jefferson que está hoje abrindo, então acho que a gente pode ir começando, daqui a pouco ele chega. Tá. Eu só quero ver, eu quero ver a função de pôr para gravar, passar para o YouTube. Então, Flávio não tá. Aí. Não sei se eu coloquei. Não. Não está aparecendo, Jefferson. Normalmente aparece. Está sendo gravado. Não estou vendo nada aqui. Para Não? mim, está aparecendo. Aparece, mas sai, né? Alguma coisa. Deixa eu ver.
Não, eu não vou conseguir, Vilmar, dar, porque E ele não fica gravado no sistema, no fica, próprio. Daí depois, de na repente, o verdade, Flávio edita. nós já temos gravando desde que a hora que eu abri aqui, tá, nós estamos gravando. Daí depois ele edita, que é uma cópia de segurança, né? Isso, a cópia de segurança desde que a hora que eu Não tem liguei problema. ali, eu abri o sistema. Não tem problema. Depois ele faz a edição. Já aconteceu uma vez que a gente não gravou, ele fez a edição depois e colocou no YouTube. Para mim, quando eu vou mandar para gravar lá, que eu tenho que passar pelas configurações, como está o meu e-mail do telefone, aí eu não consigo, não tenho o e-mail da casa transmitindo. O que dá para mim é os 2 e-mails que eu tenho cadastrado no celular. Aí não vai. Mas vamos fazendo, daí depois ele faz esse processo da edição. Rita, fica bem à vontade. Okay. Obrigada. Boa noite a todos, então. Quem vai nos acompanhar, nós estamos fazendo o estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Franco. A Casa da Redenção Francisco Xavier é uma instituição localizada em Caxias do Sul, está nas redes sociais, nós temos o estudo, tem palestras informativas, debates de assuntos, então acessem o YouTube, o Facebook e nos acompanhem nas redes sociais. Dito isso, eu vou ler um trechinho pequeno do Evangelho, para depois nós fazermos a prece e iniciarmos, então, os nossos estudos. Eu vou ler um trecho do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título geral é Bem-aventurados os aflitos. Vou ler o item 23, os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes. Imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo. Ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, eu os convido a me acompanharem numa prece inicial, deixando em um canto bem escondido do nosso pensamento as nossas correrias diárias, os nossos problemas, todas as coisas que nos perturbam a alma. E que neste momento nós consigamos elevar o nosso pensamento a Deus, aos nossos mentores espirituais e agradecer o fato de estarmos aqui prontos para continuar um estudo, prontos para ouvirmos as mensagens que a doutrina está nos dando. Que nós possamos fazer deste momento um aprendizado magnânimo. Agradecemos a Falange de Francisco, que também nos acompanha, nos intui, nos protege. Muito obrigada e que assim seja. Muito bem. Então, hoje, nós vamos
ler e refletir sobre o capítulo 19 do livro, então, No Rumo do Mundo de Regeneração. O capítulo 19 tem como título A Linha de Frente. Então, cada qual vai ler um trecho e depois a gente debate sobre. A ideia central, a ideia retirada do capítulo, diz o seguinte: os verdadeiros servidores que merecem destaque são aqueles que servem de exemplo pelo que fazem em favor da causa, e não aqueles que estão preocupados com as casas nas quais laboram e nas pessoas que as dirigem. Manuel Filomeno de Miranda, do Divaldo Franco. Nós sendo nós, né? Então, por gentileza, Vilmar, tu pode começar? Posso sim. A linha de frente. Enquanto a pandemia ressurgiu no planeta, quando parecia em extinção, e uma segunda onda reapareceu com as mesmas perversas características, aproveitando-se das populações cansadas e rebeldes que teimavam em não saber aproveitar a ocorrência lamentável para a recomposição da economia de muitos países, as sequelas da enfermidade cruel, as revoluções sociais e morais surgiam no planeta simultaneamente, com diversos países em total desajuste. Em algumas dessas nações, os jogos políticos interessados na sustentação de seus partidos e dos seus membros, enriquecendo vergonhosamente, apareciam com violência em combates de aparente justiça, utilizando toda forma de repúdio a raças, etnias consideradas inferiores e comportamentos tidos como alienados, formação de grupos reacionários e desrespeito a qualquer ética moral, assim como sistemática revolta contra as doutrinas religiosas, especialmente as denominadas cristãs. Aparentando uma sede incomum, as pessoas experimentavam incontidos e sórdidos desejos de desordem e rebeldia, quais detidos por longo tempo, que agora podiam desfrutar a volúpia dos prazeres em abundâncias, em aguerridos lances de extravagâncias, prevalecendo as forças motrizes do sexo em desalinho, em razão das mentes atormentadas por desvarios próprios, de uma conduta que esteve retida quase à força, agora se apresentavam em torrentes de luxúria intérmina. As pessoas passaram a vivenciar na mente e nos atos toda forma de aberração, a fim de experimentar o que antes era considerado como imoral, perverso, abominável. Passou-se a divulgar e viver tudo o que a mente propunha como experiência de vida. Os seres humanos não eticamente preparados deixam-se consumir pelo gozo que não satisfaz. Em consequência, o número de deprimidos, frustrados, insatisfeitos, descontentes com a existência aumenta de maneira surpreendente, procurando soluções que estão dentro deles próprios, mas se negam a buscar no interior. É uma terapêutica pessoal em que o paciente é responsável por quase todo o esforço que deve ser investido na reconstrução do equilíbrio emocional. Naturalmente, em razão dos baixos níveis psicológicos de anseios íntimos, essa alegria festeira e atordoante que oferece a ilusão do bem-estar, quando não encontrada porque não existe, é uma ficção lúdica do período infantil que prossegue no adulto, faculta sintonia com os espíritos do mesmo nível moral e passam a viver em conúbio obsessivo e avassalador. Eis porque os desencarnados que influenciam os residentes do corpo físico à preservação desse estágio de vileza moral e morbidez de sentimentos, lutando com ferocidade contra os postulados da dignidade, da honradez e do proceder, de acordo com as leis da natureza, em ordem, fomentando a espiritualidade das paixões ancestrais do processo iluminativo. Obrigada. Luciane, por gentileza.
Pode você me dizer onde é que parou, porque falhou a minha internet aqui? As obsessões em consequência. Ok, obrigada. As obsessões, em consequência, aumentam em escala surpreendente, de modo que na raiz de cada distúrbio e desconcerto encontramos o fenômeno da parasitose espiritual. Estão ainda relativamente distantes os dias do amor e da decência que vigerão na Terra, a partir de grande mudança que se está operando. Há um mundo de regeneração e ordem será estabelecido pelas próprias criaturas saudosas de paz e de equilíbrio, de ternura e respeito por si mesmas e pelo seu próximo. As operações de transferência da área expurgatória para outra dimensão já tiveram início e podíamos ver máquinas, algumas das quais muito utilizadas na Terra, em construções e demolições, programadas para alguns meses. Concomitantemente, os processos de reencarnação nos departamentos de seleção das comunidades produziam renascimento em massa. Quando os incidentes do mal teriam a sua oportunidade de libertar-se das pesadas mazelas íntimas e se adaptarem aos novos padrões de honra que já vigiam no planeta, graças à evolução natural e ao cristianismo restaurado nas bênçãos incomparáveis do Espiritismo. Por efeito, a doutrina dos espíritos é vista pelas entidades abomináveis como inimiga, a ser combatida com todas as armas, de fora da grei para dentro, e principalmente dentro das fileiras, onde as torpezas morais de cada um que ainda não se evangelizou são estimuladas ao dissídio, ao separatismo, à desunião, às ofensas recíprocas. Precatem-se os sinceros trabalhadores do bem contra a maledicência, o amor próprio, o egoísmo insano, as exigências de pureza exterior, as infâmias e as acusações ao seu irmão na seara da fraternidade e da união, que se considerem aprendizes da boa-fé, boa nova, e refugiem-se na doutrina de amor, demonstrando em atos ao invés de palavras untuosas de autoengrandecimento. Os verdadeiros servidores que merecem destaque são aqueles que servem de exemplo, pelo que fazem em favor da causa, e não aqueles que estão preocupados com as casas nas quais laboram e nas pessoas que as dirigem. Todos merecem nosso respeito e consideração, mas a liderança honorável encontramos com Jesus e no seu discípulo Allan Kardec, bem como todos aqueles que se dedicam com abnegação e destemor. Este é um momento muito grave na seleção da semente boa e do escauracho, que medra facilmente na área que está sendo trabalhada. Simplicidade de coração, pureza de sentimentos, abnegação de serviço e alegria na obra do Senhor são alguns dos requisitos que definem os verdadeiros servidores da última hora. As tempestades provacionais rugem, os ventos devastadores sopram em todas as direções, mas o verdadeiro espírita sabe a direção que deve seguir e a sinceridade de sua entrega àquele que o convidou e o ampara. Naqueles dias, recebemos novos companheiros para o trabalho de mudanças que se integraram às equipes, enquanto nosso grupo permaneceu em atividade desobsessiva, na sede em que nos hospedávamos. Embora houvesse sempre atividades a atender, desde o início da nossa participação, junto a equipes de médicos e paramédicos que se dedicavam a atender a pandemia, chamou-nos a atenção o denominado grupo linha de frente, aquelas pessoas mais vulneráveis à contaminação, por diversas razões. A idade avançada, alguma enfermidade desgastante, os médicos e atendentes, todos aqueles que lidavam diretamente com os enfermos ou que cuidavam da limpeza e manutenção do hospital. A pouco e pouco, fomos acompanhando o contágio em diversos médicos, que, embora atendidos de imediato, não resistiam e desencarnavam com as mesmas dores e aflições dos seus pacientes. Obrigada.
Ok. Jefferson, por gentileza. Estávamos diante do colossal programa de investimento na mudança vibratória dos ambientes dos habitantes da Terra e da própria morada, que oferecerá melhores condições às futuras edificações da família universal unida. Aqueles trabalhadores encarregados do socorro imediato e posterior, todos que trabalhavam sobre o risco do contágio, por estarem mais perto dos enfermos, corriam mais risco de enfermarem que os demais. Qual a razão por que se encontravam expostos num exemplo de abnegação e fidelidade à profissão abraçada? Conheciam os riscos e perigos expondo as suas existências ao vírus letal, mas muitos ignoravam e desconhecem que, ao contraírem a doença e desencarnarem, estão resgatando crimes que praticaram contra a humanidade nos passados dias dedicados à ilusão. Sempre haverá mártires, conscientes ou não, em todos os processos evolutivos da nossa casa planetária. Candidataram-se antes do berço para socorrer os irmãos, mesmo que ao preço alto da vida física e do além-túmulo, para onde retornam sob carinhoso amparo. Prosseguem auxiliando os demais enfermos nos diversos estágios da doença. Fosse a sociedade mais consciente da sua origem divina e dos incontáveis recursos espirituais que podem auxiliar o ser humano a prosseguir na indumentária carnal, as forças dos dois planos da vida se uniriam em benefício da causa comum, a conquista do progresso moral, preservando-se assim do desgaste doloroso das condições inferiores de sofrimento, sendo mais saudável do que se encontra. Todos nós, espíritos interessados no bem da humanidade, diligentemente estamos em contínuas tentativas de comunhão recíproca, evitando-lhe, assim, danos e amarguras mais afligentes. No caso em tela, estamos ao lado de cada enfermo para confortar-lhe a alma, atenuar-lhe o pavor da morte e ajudá-lo, quando necessário, a libertar-se da realidade das células em decomposição para adquirir a harmonia essencial à felicidade. De imediato ao decesso, conduzimos-los aos nosocômios espirituais, onde se refazem e se recompõem espiritualmente. A vida e os seus impositivos não cessam nunca, tudo vibra, movimenta-se e desenvolve-se no universo, sustentado pelo hálito divino. As nossas atividades nos acampamentos hospitalares de emergência, no momento, são muito complexas e bem diferentes daquelas que ocorrem nas unidades de terapia de urgência ou nos recintos menos favoráveis, onde expunge as suas dívidas. Credores do nosso carinho pelas lições de sacrifício a que se expõem são aqueles que desencarnam enquanto salvam vidas que devem permanecer nas paisagens físicas. Os que se recuperam nem sempre se recordam daquelas existências que se sacrificaram para que a sua pudesse permanecer. Eles propiciam tempo para que vacinas salvadoras possam ser conseguidas e superem as etapas experimentais para a salvação do futuro, qual ocorre com anteriores epidemias e calamidades hoje sob controle. Obrigada, Jefferson.
Janice, por gentileza. Não podemos olvidar do estoicismo, humanitarista do Dr. Albert Bruce Sabin, que renunciou a quaisquer benefícios econômicos da patente da vacina a fim de banir da terra o vírus da poliomielite, que ceifou milhões e deformou o número incontável de vidas. Graças à sua grandeza moral e renúncia, a paralisia infantil logo mais terá desaparecido, porque todos têm direito ao uso do medicamento salvador gratuitamente. Quando os vieses políticos e os interesses econômicos cederem lugar ao amor e ao dever, aos direitos dos descobrimentos destes fenomenais auxílios dos laboratórios, a humanidade estará no esplendor da regeneração. Compreendíamos isso na clínica em que estagiávamos, auxiliando os médicos e seus enfermeiros no correto atendimento do produto que debela a doença e que tem ajudado grupos experimentais e servido de base para a ampliação terapêutica de combate à doença exterminadora. Descem ao planeta, nestas horas amargas, verdadeiras legiões de filhos da luz, a fim de que o sol do amor continue diminuindo as sombras do egoísmo perverso e dominador. Comentávamos a respeito do esforço dos nossos companheiros no auxílio aos irmãos comprometidos com a ignorância, vitimados por perseguidores cruéis que se comprazem em atormentá-los na etapa final, em tentativas de libertá-los. A fã, semelhante aos hospitais sobrecarregados de pacientes na Terra, também cuidávamos do melhor atendimento ao número daqueles que desencarnavam necessitados de urgente socorro, para evitar-lhes vários comprometimentos, entre eles e o da vampirização. A linha de frente do amor e da caridade se encontrava amparada ao máximo, mas alguns dos seus membros deveriam passar como cobaias para auxiliar o processo de entendimento da conduta do vírus, especialmente nos pulmões e coração. Felizmente, já se desenham na Terra técnicas para a medicina espiritual, na qual a terapia dos passes, da oração, da água magnetizada é recomendada aos pacientes, especialmente na área da cardiopatia. Desse modo, os grupos em tarefas espirituais estão contribuindo eficazmente para a formação da sociedade fraternal e amiga, que se pretende alcançar desde agora. Numa visão espírita cristã, todos nos encontramos na linha de frente, os irmãos encarnados, porque a desencarnação é apenas fenômeno orgânico de mudança de posição vibratória no rumo da imortalidade. Esses mensageiros da esperança, que não se poupam aos esforços de atendimento aos seus pacientes, e enfrentam a desencarnação com ética e grandeza moral, sem queixar-se dos fatores que lhes propiciam o sacrifício humano, volverão ao mundo melhor, onde fluirão as bênçãos que ora agasalham, contribuindo em favor da saúde terrestre. Como alguns se encontram comprometidos com longínquos ou próximos dias de alucinação, apresentam-se teleguiados pelos adversários, aos quais não souberam conquistar, e recebem como recompensa ao seu martírio a liberação desses enfermos espirituais que já não os alcançam psiquicamente em razão do seu labor em favor da humanidade, mesmo que ignorando o gesto da morte resignada.